uma boa noite e as minhas considerações. Minhas considerações a esse povo que amamos tanto e que juramos defender com as armas postas à disposição daqueles que estão entrincheirados na defesa, não do poder legislativo, mas da nossa sociedade. E é por isso que eu digo, vou repetir, que estamos na casa do povo. Na casa do povo de Cataguases. Estamos na casa, este momento, de companheiros que reivindicam melhores condições para si e para sua classe, qual seja os professores. Então, estamos na casa dos professores. Tomo desse espaço e da paciência para reverenciar pessoas que trouxeram tanto benefício a essa nação brasileira. Hoje é dia 23, mas eu lembro do dia 21 de abril. Não é apenas o dia 21 de abril, um dia qualquer, mas um dia em que todos devemos lembrar de um homem que lutou pela liberdade do Brasil na época colonial. Falo, como já perceberam, de Tiradentes e seus colegas, os inconfidentes mineiros, que protestavam contra os altos impostos cobrados por Portugal, além de cultivarem o sonho de uma sociedade independente e mais justa. Lhes pergunto, principalmente os senhores e senhoras que serão operadores de direito, que estão fundindo nos seus interiores, introjetando conhecimentos sábios passados por professores como Alcino, João e demais da Sudamérica. Temos justiça? A nossa sociedade é independente? É justa? Teremos espaço para lutar por justiça? Com independência? Tiradentes teve a pena mais severa comparada com as penas de seus colegas, pois o grande idealista era o mais humilde do grupo, não tinha influência política e era pobre, muito pobre, não tinha influência econômica. Apesar de não termos o país que merecemos, é nosso dever, futuros colegas, preservar, e também vereadores, o patrimônio moral recebido de nossos heróis com muitíssimo espírito público. O verdadeiro espírito público implica em se livrar das algemas do ego e da concentração em si mesmo. Exige despojamento e conhecimento. Em outras palavras, meus amigos, implica na luta contra a hipocrisia, a discricionariedade inconsequente, o segredo de coxia e a mentira na gestão pública, tal como aqui se repete rotineiramente, ciclicamente, entre aspas. Não estou fazendo nada, nem me pede nada, porque eu só herdei dívidas. A prefeitura é dívida e mais dívida. Mas eu lhes digo que é muito triste, ciclicamente, ouvirmos: herdei dívida, sai daqui. Mas, pelo balanço que nós todos recebemos e temos em mãos, não é bem assim. Eles nos dão conta, apesar da primeira página do Jornal Oficial se prestar a dizer meia-verdades, que a situação econômico-financeira do município está ali e parece que está aqui também. Diz assim: restos a pagar de 2008, restos a pagar, 1.179.000. Restos a pagar de 2012, 3.296.000. Total disso tudo, 4.546.000. Prestem atenção. Está aí na prestação de conta. De 2 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013, 90 dias, foram pagos 2.000.000
2.638.000 reais. Restando a pagar, portanto, 1.908.000. 2 milhões de reais. Dos 4 milhões, 2 milhões de reais. Em 2 meses. Nosso orçamento, eu sei que os alunos dos professores, João e Alcino, já têm conhecimento do nosso orçamento, que gira aí os 98 milhões. 94 milhões descontado do Poder Legislativo. Não é isso, Fernando? Ou seja, eu lutei, eu briguei, eu com certeza tomei pé do orçamento que foi feito em meados do ano passado, de que o orçamento da prefeitura era 94 milhões. Eu te pergunto, Serafim, Beleza e presidente da casa, quem será que não gostaria de ganhar R$94 e falar assim, eu devo para o Marcos Píndola R$2.000. Eu ganho R$94 e devo R$2. Eu acho que é um valor bem longe do que o que nós temos compromissados com os nossos salários. Seja um salário mínimo, seja R$8.000, como a gente ganha aqui. Ninguém de nós tem comprometido com as suas despesas R$2.000, 2% do que você ganha. E em dívida, que resta, parece que é isso. Ou seja, em 90 dias, 3 meses, o prefeito Cezinha, sabiamente, pagou mais de 60% da dívida de curto prazo. É o que dá para simplificar. Mas ainda restam R$9.269.000 em dívidas. Mas essas dívidas são de longuíssimo prazo. Eu acho que, com certeza, muitos dos meus colegas também não, estarão aqui ao final dos financiamentos, que são de 30 anos. Isso foi o que o secretário Pauletti disse aqui há poucos dias atrás. E olha só, soubemos também que nós temos a receber de maus pagadores, não toda a população, de maus pagadores, e eu posso lhes dizer com toda certeza de que não enche 2 mãos os grandes devedores do município. Não enche 2 mãos. Nós temos a receber, o município tem a receber 19 milhões de reais. Essa é a dívida ativa do município. 19 milhões de reais. E aí, humildemente, eu me pergunto, e eu lhes pergunto também, por quê? Por que, Serafim, não cumprir os compromissos de campanha? Compromissos de campanha. E aí eu abro um parênteses, vou falar de Tiradentes mais para frente, de que o desafio do Serafim é também o meu. Na lei dita por ele, não existe realmente a obrigatoriedade legal de destinação do dinheiro. Mas existe sim um compromisso moral. Isso existe. E quando enquanto a gente exercer cargos públicos, nós devemos o compromisso moral e ético. Assim como também computa um compromisso, embora não esteja em lei, o cumprimento, levanta aí, do que está escrito ali, ó, embora não seja lei. Compromisso de campanha, compromisso vitorioso de campanha. E nós já assumimos um terceiro compromisso com a administração profícua, transparente, compartilhada do Poder Legislativo. O Fernando já economizou R$100.000 por mês. Prestação de conta na minha gaveta ali. R$300.000 em 3 meses. Merece os apupos do povo de Cataguás para o presidente da casa. Para a sua mesa diretora.
para nós que humildemente sentamos na bancada e economizamos até uma folha de papel ofício. Que esse meu discurso eu imprimi em casa. É assim que a gente tem que trabalhar. E é assim que se deve trabalhar. Embora esse poder seja tão vilipendiado, seja tão massacrado, ele é o terceiro pilar da democracia idealizada por Montesquieu. Se não fosse o contrapeso desse poder, aí nós teríamos o arbítrio instalado, principalmente nos poderes executivos que campeiam por aí. Por que não pagar, depois de dito essas sínteses todas, o piso dos professores? Eu estou na casa do povo. Eu estou na casa do povo de Cataguases. Eu estou na casa dos funcionários públicos que carregam o piano da administração pública. Eu estou no púlpito da terra de gente boa, tão espetacularmente concebida. Aqui, a fartura. Porque houve generosidade da Mãe Natureza, que cobra de todos nós respeito a ela e a seu povo, mediante ações de respeito às dádivas nos concedidas por Santa Rita de Cássia. O caráter universal da lei, meu caro professor João, é imposição natural e deve catalisar e constituir fator nuclear em efetivo reconhecimento do que é zona comum, do que é área comum, do que é comum. A casa do povo de Cataguases, a casa dos funcionários da Secretaria de Saúde. Aqui sim, aqui devemos dirigir nossas ações mediante resoluções jurídicas e, por que não, também políticas, mas com competência, como está mostrando na mesa diretora. Jamais resoluções que referendem uma relação instável entre o legal e o ilegal, entre o possível e o prometido. Promessas que têm servido de instrumento para se ganhar eleições. E depois, o que vem? As desilusões. Que têm servido como instrumento de dominação, essas promessas. Ou, no mínimo, de chegada ao poder. Daí a importância do papel deste poder, que poderia ser potencializada, ser muito maior, se fosse engajado, independente. Todos aqueles que tivessem assento aqui, não só aqui, mas em todos os poderes legislativos. Tolerâncias recíprocas, alianças e cumplicidades podem legitimar uma série de práticas indesejáveis. Indesejáveis, para dizer o mínimo. Esse estado de coisa instalado até mantém uma determinada ordem social e, ao mesmo tempo, comporta um movimento constante de negociação e consentimento, de acordo com as forças em disputa. Mas também pode ameaçar o Estado nos seus fundamentos basilares. A defesa da ética implica em lutar por uma cidade melhor, por uma vida em comunidade mais saudável, em que não exista a corrupção de princípios, a perda da medida e, principalmente, a distribuição desigual das nossas riquezas. Uma reflexão deve ser feita para que não se olhe no retrovisor político, mas a tentativa sistemática de servir sem revanchismo ou tergiversação de propósito é o que se espera daqueles que exercem cargos públicos. A propósito, servidor é satisfazer minimamente as necessidades físicas e intelectuais das pessoas
às quais você pode trazer algum benefício. É satisfazer seus mais genuínos desejos de progresso, calcados das propostas postas à disposição da sociedade. Não propostas vãs promessas que criam apenas vãs expectativas. É a entrega, é saber ouvir, saber administrar com parcimônia e, principalmente, com conhecimento. Ouvir o outro, principalmente o administrado, significa não ser considerado mais importante do que ele, mais poderoso do que ele, mais tudo que ele, e não demonstrar que a opinião alheia não possui qualquer valor, muito menos o dos que eram amigos próximos, que te ajudaram a chegar em um ponto que você poderia se disponibilizar a ajudar, e com o afastamento de ideias, Serafim disse aqui ainda há pouco do vice-prefeito, que até recebe, mas que dê as ideias, que dê despojamento, que dê o engajamento, que dê o retorno para a comunidade pelo que se recebe. Isso requer permanente exercício de humildade, de sensibilidade e, acima de tudo, de liderança, para que haja um resgate da confiança mútua com responsabilidade e eficácia. Não se qualificar como infalível, onipotente ou todo-poderoso, calçando as sandálias da humildade, deve estar introjetado, internalizado dentro daquele que se propõe, no mínimo, a dar continuidade de uma história de vida. Não uma secção, não uma solução de continuidade. Sintonia conosco, reles cidadãos, de quem provém o poder, é salutar e demonstra conhecimento. Volta a falar no conhecimento. Afinal, democracia não é o governo do povo para o povo? Aqui é a casa do povo de Cataguases. Casa dos estudantes de direito. Casa daqueles que têm o comprometimento com essa juventude, futuros operadores e operadoras do direito. E dói a todos, ofende a inteligência, agride o senso comum, atitude dissociada de programas de governo que levam ao poder e depois são esquecidos, levando o mais simples cidadão comum a se esquecer de que os poderes devem ser ocupados por pessoas de palavra, que têm compromisso com o que divulgam e alardeiam, se tornando essas promessas funções vitais do sucesso de qualquer cidade que quer progredir. Se não se cumpre o que se acorda, é descumprimento de um contrato. Que nós estamos aprendendo aí nos bancos da escola Sudamérica. Seja ele escrito, seja ele verbal e, principalmente, seja ele moral e ético. É deslegitimação, se assim não for. Representa perigo à democracia e ao conhecimento do homem comum, do homem que paga seus impostos. E talvez seja por isso, pela descrença nos homens e mulheres públicas, que nós temos hoje 19 milhões para receber. 19 milhões em dívida pública. Democracia. Conjunto de regras que estabelece quem está autorizado a decidir, de que forma e em nome de quem interessam essas decisões. Sim, sabemos que é o melhor. Sabemos que Montesquieu nos disse, nos ensinou, que a democracia é o melhor forma de governo.
eu vou até doar para casa. Eu tenho Oração dos Moços, escrito 100 anos atrás. Aliás, eu acho que a casa não tem um centro de documentação. Eu vou perguntar se o professor Alcino e o Júnior lá querem, para a biblioteca, que nós dessa casa aprovamos verba para comprar, um exemplar do Oração dos Moços, ou aos Moços, de 1918. O saber, dizia Rui Barbosa, o saber não está na ciência alheia que se absorve, mas principalmente nas ideias próprias que se geram dos conhecimentos absorvidos, introjetados, internalizados, mediante a transmutação, porque passam no espírito dos que os assimilam. Olha que coisa bonita do Rui Barbosa. Eu poderia falar da história triste, ética, humilde de Tiradentes, repetir aqui de novo, mas iria até se alongar mais e ter mais coisas para falar. Mas eu quero deixar bem explícito que aqui é a casa do povo, casa dos jovens, dos estudantes de direito, daqueles que reivindicam um espaço para falar, daqueles que querem usar da sua voz, se não a nos conceder esse privilégio da representação, para falar das suas agruras, das suas angústias, das suas desesperanças, para cumprir nós as obrigações precípuas desse cargo de vereador, qual seja a de legislar, qual seja a de fiscalizar. Um desconhecimento completo dessas assertivas tem campeado nos meios de comunicação. Temos ouvido, temos presenciado vilipêndio de toda ordem ao Poder Legislativo. Por pessoas que não conhecem a administração do Fernando Pacheco, não conhecem as atitudes de nós, cada um dos 15 vereadores. Gente que vai para o rádio e fala que não sabe o que a Câmara fez até hoje. Eu tenho ali na minha gaveta, já fiz 421 proposições, 182 requerimentos na minha vida de vereador. Já fizemos aqui a prestação de conta pelo presidente da casa, eu disse aqui há pouco, mereceu até aplauso, que não foi para mim, mas foi para o Fernando, uma prestação de contas que economizou R$100 mil por mês. Já votamos dezenas de projetos, já fizemos até uma comissão especial de inquérito. Já estou usando esse espaço, quase todos os vereadores já usaram. Já estudamos, debulhamos, analisamos, fizemos do avesso a prestação de conta do Executivo. Quer dizer, nós estamos trabalhando sim. Esse é o papel do vereador. Fiscalizador e legislador. E nesse momento, parceiros, partícipes dos futuros operadores do direito, a quem nós rogamos que não percam o desejo de justiça. Muito obrigado, presidente.